Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Confirmados 2 atores aí que vão viver Superman e Lois Lane em Superman Legacy, dirigido e roteirizado por James Gunn. Lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite, beleza? Caso você chegou agora, tá se inscrevendo agora no canal, todo santo dia aqui, final de semana, feriado. Bom, falando sobre Superman Legacy, David Corenswet e Rachel Brosnahan foram escolhidos como Superman e Lois Lane para o filme. Talvez aí os preferidos dos fãs. Tinha saído uma matéria no Hollywood Reporter falando que apenas a Emma McKay tinha feito o teste com os outros 3 atores, né? Com o Nicholas Hoult, com Tom Brittany e com Corenswet. Só que eu tinha falado aqui no vídeo, não necessariamente significa que ela é a preferida. Não necessariamente significa que ela vai ser a Lois Lane. E não necessariamente significa que só ela tinha feito esse teste. Pode ser que a Rachel também tenha feito esse teste. Quando a Rachel fez o teste, saiu bem antes disso, que ela fez um teste excelente. E se você pega ela como atriz, né, o que ela já fez, tal, ela já ganhou o Globo de Ouro, ela já ganhou o Emmy. Ela é uma atriz muito boa. Eu sempre falei que ela era talvez a melhor atriz dali, né? A Emma McKay também é uma boa atriz, tal, o próprio Nicholas Hoult, enfim. E o David Corenswet, ele sempre teve essa obsessão em ser o Superman. Ele falou isso, tipo, em 2019, tá ligado? Ele falou que, né, que, tipo, sempre quis ser o Superman, com uma versão mais otimista do herói e tal. Bom que ele já entende, né, qual que é a visão que os fãs gostam e não aquela parada que a gente tava vendo no DCEU, né? Então aqui ele foi escolhido, ele tem 30, na verdade ele vai fazer 30 anos. E ela tem 32 anos. Eu vi uma galera falando que ela é velha. Mano, vocês estão zoeira com a minha cara. A mesma galera que fala que ela é velha não tá ligado que a Amy Adams era 10 anos mais velha do que o Henry Cavill. 10 anos mais velha, né? Embora eu adore a Amy Adams, acho uma puta atriz, uma escolha incrível. No Man of Steel ela tá ótima, mas os outros filmes, coitada, né? Ela não tem culpa daquele roteiro tenebroso que deram pra ela interpretar. Mas a Rachel Brosnahan e o David Corenswet também todo mundo gostou porque fisicamente eles parecem muitos personagens, né? Assim, a Margot Kidder, por exemplo, no Superman 78, pra mim, ela é a melhor Lois Lane que já fizeram. Pra mim, ela e o Christopher Reeve que fazem aquele filme ser incrível, tá ligado? Porque aquele filme ele é muito simples, né? Ele é um filme muito cheio de coração, ele tem uma direção boa. O Richard Donner, o John Williams, o Christopher Reeve e a Margot Kidder, eles fazem o filme ser incrível, um filme histórico, né? São os 4, né? Aspectos técnicos ali na direção e do John Williams a trilha sonora, aspectos técnicos. E aqui a gente tem na atuação o Christopher Reeve e a Margot Kidder. A Margot Kidder também parecia a Lois Lane dos quadrinhos. Ela é morena, tal, essas coisas todas. Então, pra mim, assim, o David Corenswet fisicamente eu não tenho o que reclamar. E nem ela, né? E tem uma coisa que é importante falar, que é o seguinte. O David Corenswet, ele fez algumas coisas antes de ser o Superman. Ele fez o The Politicians na Netflix, acho que foi o primeiro grande trabalho dele. Depois ele fez Rollywood, né? Que se eu não me engano é o mesmo criador do The Politician, ele tava produzindo o Rollywood também. Ele fez uma outra série na HBO que eu não vou me lembrar o nome. E ele fez o Pearl, né? Com a Mia Goth, que ele fez, né? Que é um filme da Mia Goth sobre a personagem dela, que ela é incrível e tal. Cara, o David Corenswet, ele faz um bom papel nesse filme. Ele tem uma participação menor nesse filme e tal. Mas eu acho que ele manda bem ali no papel que ele fez. E assim, se você comparar, por exemplo, as pessoas vão falar, nossa, você tá pegando no pé do ator, mas só que você comparar o começo de carreira do Corenswet com o do Henry Cavill. O que o Henry Cavill fez de relevante antes de fazer o Man of Steel? Vocês lembram? Eu lembro só de um filme chamado Immortal, sei lá, que era horrível aquele filme, tá ligado? Era um filme muito... aqueles filmes relevantes, tá ligado? Ele provavelmente deve ter sido escolhido muito por conta do visual e da aparência e tal. Que me parece que não é o caso aqui do David Corenswet, porque eu já falei aqui com vocês e continuo falando, vocês podem falar o que vocês quiserem. Ai, tá pegando no pé, não sei o que. Ele atua melhor do que o Henry Cavill. Fiquem tranquilos, né? E esse é um Superman que vai ser americano, o Henry Cavill era britânico, isso é irrelevante, tá? Eu só tô falando por falar. A Rachel Brosnahan também é americana. É uma Lois Lane aí, que essa atriz, mano, essa atriz, ela, se ela tiver um roteiro, ela vai brilhar como Lois Lane. Talvez ela possa ser até a melhor Lois Lane já feita em live action, hein? Olha só. Isso depende muito do roteiro, não depende só da atuação dela, tá? Amy Adams, por exemplo, era uma puta atriz, mas o roteiro não ajudava ela, né? Então, assim, eu gostei das escolhas, eu acho que dá pra imaginar os dois aí durante 10 anos, né? Eu acho que, pô, vai chegar ali nos 10 anos, eles vão estar com 40, 42 anos, tipo, mano... Até os 45 anos, a pessoa pode viver seu auge físico, inclusive, né? Dependendo da pessoa se cuida e tal. Essa galera tem dinheiro. David Corenswet também, muita gente tá falando, pô, agora vai ter que malhar. É óbvio que ele vai malhar, né? Todos os atores que fizeram o Superman vão malhar, por que ele não vai malhar? Então isso é normal, isso é uma coisa até, que nem eu falei no vídeo passado, isso é uma coisa até de contrato, né? Tem um outro vídeo que eu vou fazer também falando sobre o Lex Luthor e o Altort, porque eles estão no filme, né?
a equipe do autor, a gente não sabe se é a equipe inteira, tal, a gente não sabe também se é a ameaça do filme, se não é. E tem o Lex ali junto, que, na minha opinião, o Lex estando no filme, não acho que ele vai ser um personagem secundário, acho que ele vai ter um papel muito importante assim nesse filme, na trama do filme no todo. A gente tá falando do Lex Luthor, né? Talvez se você tirar o Coringa e o Darkseid, eu acho que o Lex Luthor é o terceiro vilão, assim, mais impactante, tá ligado? É que o Darkseid e o Coringa são muito... O Coringa é muito impactante, né? Veja bem, o Coringa é o maior vilão dos quadrinhos e o Darkseid é o maior vilão da DC. Deu pra entender a lógica aqui? E o Lex Luthor tá no meio, ele tá no top 3, top 5, ele é um puta vilão também. A galeria de vilões de Superman, pra mim, ela só perde pra do Batman, porque ela é até meio subestimada, né? Porque a galera fala, ah, não, mas tem um outro herói aí que tem uma galeria de vilões tão boa. Me fala um vilão que é melhor do que o Brainiac, do que o Lex Luthor, do que o Mongul, do que o Metalo. Não tem, velho. Tipo, tirando ali a galeria do Batman, que é a melhor, né, sempre vai ser, a do Superman pra mim é a segunda melhor galeria. Tomara que o James Gunn explore isso. Por isso que eu gosto do Lex Luthor no filme. Gosto bastante porque ele é um puta vilão. E as escolhas aí do Lex Luthor vão vir agora. Por quê? Eles escolheram os principais atores, Superman e a Lois. Então eles escolheram os dois primeiros. Os dois precisam ter uma química, precisam funcionar juntos, precisam atuar bem juntos. Não só... Tipo, por exemplo, a Rachel Brosnahan era uma puta atriz, mas se não tiver uma química com um ator, talvez não funcione, entendeu? Por isso que eles foram escolhidos. Talvez eles devem ter tido uma química muito boa entre eles. E aí eles resolveram escolher os dois aí. James Gunn confirma a notícia, né, no Twitter dele, no Instagram também. E no Twitter ele fala o seguinte, né? Além de grandes atores, eles são pessoas maravilhosas. Então, aquilo que o James Gunn fala também, né? Preciso de atores que são fáceis de trabalhar. Pessoas que, né... O James Gunn, normalmente, quando ele faz os filmes dele, né, ele acaba virando amigo pessoal dos atores, assim, é muito doido, porque o segundo cara que ele contou que ele ia ser o chefe da DC foi o John Cena, né, e muita gente também tá falando aqui que o casting do DCU tá aumentando, né, tem o Xolo Maridueña, Viola Davis, tem o Fred Troma, que é o vigilante, tem o próprio John Cena, que é o pacificador. Eu coloco também a Margot Robbie, que o James Gunn já confirmou, ela vai voltar com a Marley, que vocês podem ter certeza, ela vai voltar. O James Gunn já confirmou isso, inclusive. Aí você põe aí o Esquadrão Suicida, que eu já falei pra vocês que o Creature Commandos vai virar o Esquadrão Suicida. Essa é a teoria que eu tenho, essa é a minha humilde opinião sobre o Creature Commandos virar um Esquadrão Suicida. Ele achou um grupo ali pra virar o Esquadrão Suicida, o Authority vem como uma outra proposta e tal. Então você pode fazer uma história tipo Superman vs Elite, né? Então, a gente vai ver como que vai ser isso depois, mas eu gostei da escolha dos dois porque eles estão numa idade perfeita, tá ligado? E é muito legal porque, assim, a Rachel Brosnahan é uma grande atriz, então você já tá começando a nivelar por cima esse elenco, sabe? O David Cornswich, ele é um pouco menos ator do que ela, porque eu acho que ela, assim, ela é meio acima da média, sabe? Que ela é uma atriz que ela tá começando a subir em Hollywood, assim, devagar. A Lois talvez vá acarretar mais a carreira dela ainda. A série que ela fez lá, Miss Maisel e tal, tipo, ela é super aclamada. Ela ganhou, inclusive, o Emmy por causa disso, o Globo de Ouro por causa disso. Ela é uma atriz, assim, que ela tem um potencial de futuro, assim, muito grande de trabalhar com grandes atores, tá ligado? E grandes diretores, né? Então é legal você ver o elenco do DCU começando a se formar. E olha só que louco, todos esses personagens que estão aí, esses elencos, ó. Vamos lá, a Rachel Brosnahan é uma grande atriz, Viola Davis é uma puta atriz, Margot Robbie é uma puta atriz, o John Cena que mandou muito bem como pacificador, o Fred Troma como vigilante é muito bom, você tem o Xolo Maridueña que a gente vai ver aí em Besouro Azul, aí você tem o David Cornswich, o elenco é muito bom até então, tá ligado? É uma média muito boa assim. Vão escolher também o Jimmy Olsen é importante, também eles vão escolher aí, provavelmente o Perry Wright e tal. Pode ser que tenha aquela, eu não lembro como que é o nome dela, mas tem aquela secretária barra namorada do Lex, que é uma menina loira. Tem no Superman 78, né, do Gene Hackman e tal. Ela aparece muito nos quadrinhos, assim, e pode ser que ela apareça nesse filme, sabe? E, por exemplo, os atores que vão viver o Lex Luthor, que talvez, né, o Bill Skarsgård, Alexander Skarsgård, deve ter outros nomes, mas esses talvez sejam os mais famosos, não sei. Eles vão fazer o teste aí e tal. O Alexander Skarsgård, ele não é tão jovem, ele deve ter uns seus 40 e poucos anos, mas assim... Pro Lex Luthor, eu acho que não tem problema, sabe? Acho que não tem problema porque o personagem é um vilão e tal, ele não precisa... Enfim, ele vai ter todo o lance de, tipo, você pensar o seguinte... Como ele é o cara que ele é quase que dono de Metrópolis, né? Muita gente trabalha pra ele, tem várias empresas, LexCorp, essas coisas todas. Não faz muito sentido ele ser jovem. Vocês não concordam? Tipo, ele ter uns 30 anos. Acho que não sei se eles vão querer fazer isso. Não sei se James Gunn vai querer um ator de 30 anos, tá ligado? Pra justificar isso. Não sei o que eles vão fazer. Mas é interessante. É assim, a galera ficou bem entusiasmada. Eu senti que não tem muito hate no ator e nem na atriz. Talvez se fosse uma outra atriz, um outro ator...
provavelmente teria hate. O Nicholas Hoult seria muito hateado, com certeza. Muita gente falando, pô, ele não conseguiu ser de novo. Ele já tentou o Batman, tentou o Superman, não conseguiu. Só que, mano, isso pros atores é super normal, tá ligado? Lógico, você perde um papel grande, você fala, pô, beleza, não consegui. Eles fazem teste o tempo inteiro em Hollywood. Testes em Hollywood, igual esse daí, é que isso aí repercute na mídia porque é o Superman, entende? E por tudo aquilo que a gente fala aqui da DC, das notícias negativas, então dá um engajamento pros tabloides hollywoodianos muito grande, mas o Superman Legacy que sai na mídia por conta disso. Agora, testes eles fazem o tempo inteiro em Hollywood, esses atores, essas atrizes fazem um monte de teste, passam em alguns, não passam em um monte, então depende muito, fora atores que já são chamados diretamente pelos diretores, né? Eu gosto desse elenco, acho que o elenco tá começando a se formar bem pra caramba. O Jimmy Olsen deve ser um pouco mais jovem, uns 25 anos, não sei como que eles vão escalar o Jimmy Olsen, e vai ter aí o Lex também. Gosto da ideia de ter o Lex Luthor. O Lex Luthor pode ser o cabeça por trás de tudo isso, do Altort, essa parada toda. Esse filme aí do Superman, ele vai ter uma pegada bem interessante, assim, porque eu acho que o James Gunn vai entregar o que a gente quer ver, sabe? Um Superman esperançoso, um Superman otimista, e ao mesmo tempo ele vai sair na mão com alguns personagens muito poderosos aí, tipo, Superman vs Apollo é uma luta que é interessante pra caramba, sabe? Então, até mesmo contra um próprio Altort e tal. Esse é um assunto para outro vídeo, mas agora eles precisam escalar um bom Lex Luthor, pra mim, assim, porque o Lex Luthor, ele é bem importante pra toda a mitologia do Superman, assim como o Coringa é importante pro Batman, sabe? Que vocês não se enganem achando que o Batman não vai ter um Coringa. Inclusive, James Gunn respondeu um comentário no Instagram dele, perguntaram assim, e quando que o Batman vai ser escalado? Ele falou, miles and miles away, né, tipo, tá longe, isso ainda tá longe, né? E aquilo que a gente sempre fala aqui, vamos com calma. Primeiro, eles vão escalar o Superman Legacy, depois vai ter ali o Altort, talvez o Altort a gente vai ver inteiro no Superman Legacy, ou parte do elenco do filme, que é o próximo. Então, olha só que louco, vai ter Superman, Altort, que são filmes que vão se conectar, e depois tem o The Brave and the Bold. O The Brave and the Bold vem depois desses dois filmes, então 2 filmes anteriores ao The Brave and the Bold, vamos com calma. Inclusive, em 2025 a gente vai ver o Pattinson de novo, então vamos com calma, vamos com calma. Eu não tô com pressa pra ver um novo Batman, dá uma esperada aí também, já fez um vídeo falando sobre o Flash, que vai ficar um tempo aí, talvez na geladeira, uns 5, 6, 7 anos, e depois ele volta. Algum filme crossover, talvez apareça em Metrópolis, um filme do Superman, talvez apareça em Gotham um filme do Batman, não sei, apareça junto com Lanterna Verde. Não dá pra saber o que eles vão fazer, mas eu gostei do casting, eu acho que os fãs gostaram bastante. Não vi muito hate, eu só vi uma galera chorando, que é super normal, né? Aquela galera, é aquilo que eu falei pra vocês, né? A geração Z sendo saudosista, olha só que bizarro isso, que é a galera que nasceu ali em, sei lá, no máximo em 2002, nem isso, né, a galera que nasceu em 2012, então você tá vendo um saudosismo por parte dessa galera aí super jovem, super que não viveu muita coisa ainda em termos de super-heróis e tal, é engraçado pra caramba, eu acho isso muito engraçado, mas é a minoria da minoria da minoria, porque eu vi que a maioria dos fãs gostaram, eu vi uma galera falando, pô, tem que voltar a tal ator, não sei o que, e várias pessoas retrucando. Eu andei por algumas páginas aí da internet, subiram, eu não fico muito no Twitter, tá ligado? Twitter eu ignorei e tal, mas me falaram que no Twitter tinha uma galera reclamando, uma outra galera retrucando, falando, não, vocês estão errados, isso daí é passado, vamos seguir em frente. Os fãs da DC, eles não aguentam mais fracassos, eles querem ver tudo dando certo. Então quando você tem um casting desse, que em termos de talento atende os personagens, em termos de visual atende os personagens, atende o pedido dos fãs, né? O David Cornswet foi um grande fancast aí, um dos poucos que deram certo, ele e o Besouro Azul da DC, cara, as pessoas vão ficar pelo menos entusiasmadas. Aí quando sair uma primeira imagem, um primeiro trailer, essas coisas todas, o James Gunn espera começar a filmar esse filme no começo do ano que vem. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, se você gostou, se você preferia outros atores, escreve aí, deixa sua opinião, e quais suas expectativas para um novo Superman aí. Eu quero o Superman de cueca em cima do traje, já falei, sou o time de cueca por cima do traje aqui, porque eu acho que vai funcionar. Quer dizer, se você põe um Altort no filme, não sei se funciona. Pode ser que sim, dependendo da proposta do filme aqui, mas vai ser bem interessante. Também tô curioso pra ver qual que vai ser a formação do Altort, mas deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.